ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Chegou a vez da criançada voltar à escola. As aulas presenciais do ensino fundamental retornaram no dia 30 de setembro. Mas pode ficar tranquilo, o retorno foi como o do ensino médio, totalmente organizado. As aulas são híbridas. Isso significa que as turmas estão divididas em 2 grupos, com revezamento de alunos em aulas presenciais e online, evitando a aglomeração. As escolas estão preparadas para receber os alunos da melhor forma. Foram instaladas pias com sabão para lavagem das mãos. Tapetes sanitizantes estão posicionados na porta de entrada para a higienização dos sapatos. E em toda a escola é possível pegar álcool em gel nos totens ou dispensadores. Tudo isso foi pensado para garantir a segurança de pais, alunos e professores. Se você ainda tem dúvidas sobre a volta às aulas, acesse o site www.educação.am.gov.br. Governo do Amazonas. Sky, isso! Agora corre! Amor! Olha o fio! Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h25. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, acompanho você, claro, ao longo desta manhã até às 10 horas, trazendo os principais destaques, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada, é nesta frequência mesmo. Sintonize, compartilhe, mande sua mensagem no 993519370, 993519370. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia a você que se liga, sintoniza nos 93.7. Band News Manaus está no ar, hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Vamos juntos, muita informação para você que está sintonizado nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br e a nossa live pelo Facebook. Não tem desculpa onde quer que você vá e onde quer que você esteja. Siga muito bem informado com o Band News Manaus desta segunda-feira. Os destaques você confere a partir de agora. Famílias amazonenses são expulsas de casa em plena pandemia. Guilherme Guedes tem as informações. Cerca de 3.000 famílias no Amazonas são despejadas das próprias moradias durante a pandemia de Covid-19. O número corresponde a 47% dos casos de todo o país, que registrou mais de 6.000 famílias despejadas. Os dados sobre despejos e remoções foram feitos com base no mapeamento de entidades que integram a campanha Despejo Zero, lançada em julho desse ano. O mapeamento revelou que as principais justificativas para os despejos, conflitos com os proprietários e impacto devido às obras públicas. O Amazonas registra 245 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e o estado passa a somar 142.382 pacientes infectados com a doença. O número de mortes é de 4.166. As informações constam no último boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, divulgado ontem. E a queda no índice de isolamento social no estado preocupa especialistas. Detalhes com Beatriz Silveira. O índice de isolamento social cai no Amazonas e casos de coronavírus seguem em aumento no estado. É o que mostram os dados da empresa de tecnologia Inloco, que mede a movimentação das pessoas nas ruas a partir de dados de aplicativo de celulares. As informações apontam que o percentual de isolamento ficou entre 37% e 35% de segunda a quinta-feira da semana passada, enquanto o recomendável é de 70%. O distanciamento social é uma das principais recomendações para que as pessoas fiquem em casa como forma de prevenção durante a pandemia da Covid-19.
Uma festa clandestina, mais uma festa clandestina com mais de 700 pessoas é fechada pela Central Integrada de Fiscalização na Zona Oeste de Manaus neste fim de semana. O evento, chamado de Noite Proibida, acontecia em uma chácara e reunia inclusive adolescentes. Na área do Tarumã que acontecia essa festa. Segundo o decreto estadual, bares e flutuantes estão proibidos de funcionar devido à pandemia da Covid-19. Fizeram juiz ao nome, né? Noite Proibida. Noite Proibida. E eu aqui escandalizado, né? Preocupado. 700 pessoas, aí você me lembra que tiveram outras com 4 mil pessoas, com 3 mil pessoas. A que ponto, né? Chegamos e onde vamos parar? Vamos falar agora com a nossa repórter Tawane Costa, que traz os destaques sobre economia. 86% dos manauaras estão comprando menos nesse momento de pandemia. O dado é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A intenção de compras também caiu de 100% para 59% no mês de setembro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. E parte do Congresso articula para colocar em votação um projeto que limita os chamados penduricalhos do serviço público, incluindo o judiciário. A proposta está parada na Câmara dos Deputados desde o final de 2016, depois de ser aprovada pelo Senado. A ideia é buscar o apoio de parlamentares, integrantes do governo, juristas e até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre setembro de 2017 até abril deste ano, o Judiciário pagou remuneração mensal acima de R$100 mil para mais de 8 mil juízes. O projeto prevê que os rendimentos recebidos por servidores federais, incluindo os penduricalhos, não poderão exceder o salário dos ministros do STF, o teto constitucional, que hoje é de R$39 mil. A economia aos cofres públicos pode chegar a R$2,3 bilhões por ano. Política, com Rosiane Carvalho. 8h30. Vamos agora com as informações de política. Rosiane Carvalho conosco. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os ouvintes da Band News Difusora. Rose, a gente segue aqui na Band News com as nossas entrevistas ao longo do programa Alta Frequência, dentro do quadro Exclusiva. Na última sexta-feira, vocês entrevistaram, na verdade, você e a Thaís Gama, o candidato à prefeitura Ricardo Nicolau, do PSD. A gente tem aqui um trecho das propostas dele durante a entrevista. Vamos ouvir. Candidato, qual o principal motivo de o senhor querer ocupar o cargo de prefeito de Manaus? Bem, Thaís, por amor à minha cidade e por entender que Manaus tem sido governada ao longo de mais de 30 anos apenas por 3 prefeitos com a mesma metodologia de governo, com a mesma forma de governar e de um mesmo grupo político, que não trouxe resultados efetivos à população. Manaus precisa de cuidados, Manaus precisa de investimento, Manaus precisa melhorar a saúde básica, Manaus precisa ter áreas onde você possa fazer exames, consultas especializadas. Nós estamos propondo a criação do hospital municipal voltados a cirurgias marcadas, as cirurgias de hérnia, vesícula, cirurgias da mulher, ginecológica. Manaus precisa enfrentar os problemas do trânsito e do transporte, da segurança pública, da infraestrutura. E eu já fui vereador, deputado estadual, sou diretor da empresa Samel, uma empresa que um largo serviço prestado na área da saúde, e estou preparado, tenho experiência, o conhecimento necessário para transformar a nossa cidade em uma cidade muito melhor para todos nós. Candidato, numa das coletivas antes da convenção, que lançou o senhor como candidato a prefeito, o senhor declarou que não aceitaria o apoio do governador Wilson Lima, porque não queria macular a sua aliança, trazer um partido ou um nome que pudesse dar a entender que algum recurso desviado estaria dentro da sua campanha. Resumidamente, foi mais ou menos isso que o senhor falou, acho que na coletiva do PDT, quando anunciou o apoio do PDT. Aí eu lhe pergunto, como é que o senhor vislumbra uma relação com o governo do Estado, também com o governo federal, mas diretamente com o governo do Estado, caso o senhor seja eleito prefeito? Ora, uma relação institucional
de respeito às instituições, de respeito ao governo e de cobrar responsabilidades. O governo do Estado tem responsabilidades com a cidade de Manaus e que precisa cumpri-las. Tá? Nós vamos também fazer, se assim Deus nos permitir, um grande trabalho com o governo federal. Tá? Nós, do Amazonas, somos o único estado do Norte e Nordeste que arrecadamos muito mais do que nós recebemos. Só que os índices do Amazonas não são diferentes do Piauí e do Maranhão. Então nós vamos poder buscar. Então nós vamos procurar todas as ajudas necessárias, mas deixando muito claro a autonomia e independência entre os poderes. 1 minuto para suas considerações finais, candidato. Dizer que Manaus precisa ter esperança, Manaus precisa voltar a acreditar, basta que tenha competência, vontade política de enfrentar os problemas da cidade de Manaus. E nós estamos colocando a nossa experiência para fazer Manaus de uma cidade muito melhor. A entrevista completa, os nossos ouvintes podem acompanhar acessando o Facebook e também o site da Band News Difusora. Rose, o que mais você destaca dessa entrevista? O candidato Ricardo Nicolau foi o nosso 5º entrevistado na semana passada. Os candidatos a prefeito, nós estamos fazendo entrevista no programa exclusivo à tarde. Eu acho que ele tenta mostrar aí a preocupação de trazer um plano de governo, uma promessa de administração bem técnica, diz que Manaus precisa ser administrada como se administra uma empresa. Ele faz uma série de críticas a respeito da aplicação dos recursos públicos, diz que tem muito desperdício de dinheiro e também hoje uma concentração de uso desse recurso em áreas que não são prioridades para a população, e por isso acaba tendo aí Manaus uma realidade de uma qualidade de serviço público ruim, né, para a população em geral. Isso é a opinião do candidato Ricardo Nicolau. Nesse contexto, Arthur, ele faz críticas à atual gestão do prefeito Arthur Vigílio, político que ele era ligado há bem pouco tempo atrás, você lembra? Ele coordenou o hospital de campanha municipal, né? E aí, no final desse projeto, esse grupo político do Nicolau, da família do Ricardo Nicolau, acabou rompendo com o Arthur Vigílio. Eles não se reaproximaram agora para esse período de campanha, né? O Arthur Vigílio está em outro palanque, que é o do Alfredo Nascimento. Ele também fez críticas ao governo Wilson Lima e acho que, no termo geral, assim como tem falado em outras entrevistas também, em suas falas públicas nas redes sociais, o Ricardo Nicolau tenta mostrar aí a sua grande conhecimento, né, e propostas para a área da saúde, muito concentrado na área da saúde. A gente fez perguntas, claro, sobre mobilidade urbana, sobre os outros problemas de Manaus, ele também tratou a esse respeito. Eu acho que ele destaca, não na entrevista do Exclusiva, mas em outras entrevistas, uma certa indisposição com o candidato Davi Almeida. E aí as pesquisas mostram que entre os candidatos que estão nessa disputa eleitoral, Davi Almeida é o que mais se aproxima, as pesquisas eleitorais, né? É o que mais se aproxima do Amazonino Mendes. Mas há um certo bolo ali, né? Entre esses outros candidatos, ele, o Ricardo Nicolau, o Zé Ricardo, o Capitão Alberto Neto, então há um bolo ali que são os próximos dias que podem mostrar quem realmente tem chance aí de chegar ao segundo turno, já que as pesquisas, mais uma vez, repito, mostram a vantagem do Amazonino Mendes. A gente já vai para a segunda semana de período de campanha, acho que uma campanha ainda muito morna, né? Dia 9, agora, sexta-feira, começa a propaganda de TV e rádio, vamos ver se vai dar uma outra dinâmica, mobiliza, envolve mais as pessoas, mas ainda uma campanha muito morna e pouco engajamento. Também tem a realidade da pandemia, né? Os candidatos têm a alternativa da internet, mas acho que a pandemia também ajuda a dar uma outra dinâmica a essa campanha. Lembrando que hoje, a partir de 4 da tarde, o entrevistado da vez é o Davi Almeida, do Avante, no programa Alta Frequência, dentro do quadro Exclusiva. Agora, Rose, foi assinada a ordem de serviço para a recuperação de 3 segmentos da BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, Rondônia, que são de barro. O serviço é feito todos os anos e o documento foi assinado pelo governador Wilson Lima e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ambos estiveram no último sábado em Humaitá, no interior do Amazonas. Como é que repercutiu essa vinda aí do ministro ao Estado?
distribuição de release, massificação das informações oficiais do governo, e aí se criou uma grande expectativa que finalmente a BR-319 sairia do papel e iria aí completar os sonhos. Essa palavra foram usadas nos releases que foram distribuídos aí dos políticos. Durante a coluna da semana passada, a gente até ressaltou a observação de que, além dos candidatos bolsonaristas, o governador Wilson Lima, o senador Eduardo Braga, por exemplo, eram políticos que estavam se aproximando muito da órbita do presidente Bolsonaro. E isso acabou se reproduzindo, ficando muito intenso em relação a essas informações da BR-319. Bom, o que acontece em relação ao que foi anunciado no sábado? Essa obra do governo Bolsonaro na BR-319, que motivou essa gratidão aí, toda a pompa da classe política, Arthur, ela, na verdade, executa um serviço de recuperação da estrada de barro, que já ocorre pelo menos desde 2015. Algumas fontes minhas do DENIT dizem que essas obras também acontecem desde 2005. Eu consegui comprovar aqui desde 2015. Então, essa é a recuperação do chamado trecho do meio, né, que no total compreende cerca de 400 quilômetros e nunca teve licenciamento ambiental do IBAMA, em função dos erros no estudo de impacto ambiental. Isso travou a continuidade ou a obra, né, do trecho do meio e a possibilidade de ter aí a BR funcionando. O trecho do meio compreende a estrada entre o quilômetro 250 e o quilômetro 655. Bom, também foi anunciado o asfaltamento de 52 quilômetros, o chamado trecho C, que antecede esse trecho do meio. E foi tratado aí pela classe política como o início do sonho de ver a BR-319 construída. Mas vale ressaltar e mostrar que essa quantidade de quilômetros, como a gente falou também na semana passada, alcança uma quantidade de asfalto bem menor do que foi feito, por exemplo, no grande antagonista do governo Bolsonaro, que é o governo Lula. E aí, na época, quem era o ministro era o Alfredo Nascimento, né, o ministro dos Transportes. Então, entre 2007 e 2010, a dupla aí, Alfredo Nascimento e Lula, foram responsáveis pelo asfaltamento de pelo menos 400 quilômetros, no trecho inicial e no trecho final da BR-319, dado que a gente trouxe na coluna na semana passada, né? O Alfredo Nascimento, como todo mundo sabe, carrega um grande peso aí político por não concluir a BR-319 em função desses problemas todos do estudo de impacto ambiental. Mas também, na época dele, gozou dos benefícios, né, que muitos políticos de agora, novamente, do passado, tentam, né, seguir e pegar com promessas de construção dessa BR-319 aí. Bom, o que a gente pode colocar de histórico rapidamente para o nosso ouvinte? A BR, ela foi construída e inaugurada em 1973 e por falta de trânsito que justificasse a manutenção, ela foi abandonada pelo Ministério dos Transportes em 1988, né? E aí, a partir daí, o Ministério das Comunicações passou a fazer ali uma manutenção mínima das pontes para continuar tendo acesso às torres de micro-ondas e depois às linhas de fibra ótica, né? Vale ressaltar que há uma série de pesquisas por parte dos pesquisadores do INPA. A gente destaca aí o doutor Philippe Fienside, né, que eles colocam e mostram os riscos ao meio ambiente na construção da BR-319. Eles apontam o risco de desmatamento que podem ocorrer com essa pavimentação sem um rígido estudo de impacto ambiental e também os impactos em comunidades indígenas que vivem ali no entorno desta área, né? Eles apontam, Arthur, que essa obra pode ligar o Amazonas a um arco de desmatamento de Rondônia e aí promover a migração dos grileiros, dos sem-terras para essa região e ampliar o desmatamento. É interessante que nesse final de semana o jornal Folha de São Paulo publicou mais uma matéria de uma série que eles chamam Amazônia sob Bolsonaro. Ela é assinada pelos jornalistas Fabiano Maisonave, pela jornalista Mônica Preste e também pelo repórter fotográfico Lalo Almeida. E eles mostram que em 1970 o presidente Médici deu início às obras da Transamazônica e abriu uma colonização, uma imensa faixa de colonização na floresta amazônica, né, no Amazonas e no Pará. E 50 anos depois, a Operação Verde Brasil, que é comandada pelo vice-presidente general Hamilton Mourão, está empregando centenas de soldados
para tentar conter o desmatamento e outros crimes ambientais que foram viabilizados justamente por essa rodovia. Especialmente a matéria fala ali da área de Apuí, que é um dos municípios que lidera desmatamento aqui no Amazonas. A matéria trata sobre uma série de situações atuais do que está acontecendo em Apuí e a dificuldade de se controlar esse aumento de desmatamento esse ano, em 2020, em função de que muitos dos registros são em áreas federais, né? E aí o próprio IPAAN tem feito algumas fiscalizações, segundo a matéria, mas não consegue atuar porque são áreas federais. Aí eles falam também que houve uma alteração no tipo de fiscalização, que agora é liderado por militares, e os órgãos ambientais, o IBAMA, por exemplo, tem apenas consultado para dar autuação. Antigamente o IBAMA podia ir lá e destruir, por exemplo, o maquinário que promovia o desmatamento, isso prejudicava a retomada. E aí a matéria diz que quando eles retiram de lá a operação, as pessoas que promovem o desmatamento voltam a desmatar porque o maquinário está lá presente em função dessa alteração da configuração que acontece agora no governo Bolsonaro. Bom, mas eu acho que de forma geral a matéria mostra o que os estudos do INPA apresentam como preocupação em relação à questão ambiental, que não pode ser deixada de lado e se focar apenas na questão econômica. É preciso ter um equilíbrio quando se discute a BR-319, especialmente em período de eleição, né? Sem dúvida, é uma série de coisas que devem ser avaliadas. Rose, quero agradecer a sua participação, convidar os ouvintes mais uma vez para 4 horas da tarde acompanhar a entrevista e qualquer novidade, só acionar a gente. Bom dia. Bom dia. Na Band News FM, eleições 2020. 8 horas 45 minutos, faltando 15 minutinhos para as 9 horas da manhã. Você confere agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta segunda-feira. A gente começa com o candidato Alfredo Nascimento, que pela manhã, Alfredo Nascimento do PL, que pela manhã se reúne com mulheres na sede do PSDB no bairro de Flores. À tarde, ele concede entrevista a um jornal local. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, participa de uma reunião interna nesta manhã. À tarde, irá conceder entrevista a uma TV local e cumprir agenda pessoal. O candidato Davi Almeida, do Avante, participa de um café da manhã e grava programa eleitoral pela manhã. À tarde, ele concede entrevista à Rádio Band News Difusora FM no quadro exclusivo apresentado pelas jornalistas Thaís Gama e Rosiane Carvalho. À noite, ele participa de reuniões com lideranças nos bairros Parque 10 e Vila da Prata. Agora pela manhã, o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, participa de uma reunião no Distrito Industrial. À tarde, ele concede entrevista a um portal de notícias e à noite vai à missa de 7º dia do cantor Klinger Araújo. Já, né? Chegamos a 7º dia. Dias. Hoje tem missa dele. Puxa vida. Ai, deixa muita saudade. Já está deixando. O candidato Amazonino Mendes, do Podemos, cumpre agenda em São Paulo. Ele participará de reuniões com a cúpula do partido. Pela manhã, o candidato Coronel Menezes, do Patriota, se reúne com a coordenação de campanha e com lideranças do partido. À noite, ele participa de reunião com comunitários do bairro São José. O candidato José Ricardo, do PT, pela manhã faz bandeiraço, adesivaço e um mini comício na zona centro-oeste. Depois grava o programa eleitoral. À tarde realiza novo bandeiraço, adesivaço e mini comício na zona sul. E à noite ele participa de reunião na zona leste da cidade. O candidato Romero Reis, do Novo, tem agenda em Belo Horizonte pela manhã. No retorno a Manaus, à tarde, ele concede entrevista a um programa de TV local e à noite se reúne com empresários. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, não tem agenda para hoje. O candidato segue em isolamento e se recupera da Covid-19. A agenda do candidato a prefeito, capitão Alberto Neto, do Republicanos, pela manhã, é com entrevista a uma rádio local. À tarde, ele dá entrevista a um portal de notícias e faz caminhada no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. À noite, participa de reuniões no conjunto Ileia, na Zona Norte. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, pela manhã se reúne com o candidato a vereador e com a vice dele, Maria Auxiliadora. Já às 7 horas da noite, ele participa de um debate com a militância sobre a reforma administrativa e as consequências nefastas para a classe trabalhadora.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Notícias do Amazonas. Saúde. O Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, referência no atendimento pediátrico, vai oferecer novos serviços. O ICAM deverá realizar cerca de 60 cirurgias ortopédicas e 20 cirurgias oftalmológicas por mês. O Instituto também ganhou uma enfermaria para pré-adolescentes e novos leitos na unidade semi-intensiva. Cuidar do cidadão. Como parte da reestruturação da rede de saúde, os hospitais João Lúcio e Francisca Mendes receberam novos tomógrafos. Os próximos a serem beneficiados serão os hospitais 28 de agosto e o Platão Araújo. A intenção do governo é melhorar o atendimento à população, diminuindo a espera por exames. Educação. As escolas de ensino fundamental do estado voltaram às aulas presenciais, com as turmas divididas e as aulas em dias intercalados. Os pais que desejarem visitar unidades podem agendar nas próprias escolas. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Band News. Tempo. Sol entre nuvens na capital amazonense, 26 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 28 graus. A umidade relativa do ar está em 84%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme, aberto. 10 milímetros é a previsão para hoje, segundo a Climatempo, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 34 graus. Seu caminho. Falar sobre o trânsito da capital amazonense, começando ali pela área da Zona Leste, Avenida Altaz Mirim, na altura do Tancredo Neves, tem lentidão. Para quem sai ali da rotatória do produtor, inclusive na saída da Camapuã já tem alguns pontos de lentidão. Segue pela Altaz Mirim, próximo ao supermercado Rodrigues, tem congestionamento. Um pouco mais à frente, já chegando no São José Operário, também tem lentidão. E no sentido oposto, o trânsito não é dos melhores. Para quem segue pela Cosme Ferreira, no sentido centro, o trânsito é bom da rotatória do São José até a rotatória do Coroado. Chegando ali no Coroado é que tem um pequeno congestionamento, inclusive na saída da Avenida das Torres, o trânsito é intenso. Agora, o que não melhorou desde cedo é a Efigênio Salles, no sentido Parque 10, para quem está saindo do Coroado. Em toda a extensão da pista tem congestionamento, contabilizando aqui no mapeamento 3,5 km de lentidão. Agentes de trânsito informam que na rotatória do São José, com a Avenida Altaz Mirim, sentido Zumbi dos Palmares, tem um micro-ônibus do transporte alternativo, os amarelinhos. Um dos amarelinhos está em pane mecânica, justamente na rotatória. Trânsito com forte retenção e tem agentes de trânsito realizando desvio até a chegada do socorro aí da empresa desse amarelinho para tirar ele da rotatória. Então siga com atenção, condutor, nesta área da rotatória do São José. 8h52, isolamento social em queda no Amazonas preocupa especialistas durante pandemia. Detalhes na reportagem de Beatriz Silveira. O índice de isolamento social cai no Amazonas e casos de coronavírus seguem em aumento no estado. É o que mostram os dados da empresa de tecnologia Inloco, que mede a movimentação das pessoas nas ruas a partir de dados de aplicativo de celulares. As informações apontam que o percentual de isolamento ficou entre 37% e 35% de segunda a quinta-feira da semana passada. O distanciamento social é uma das principais recomendações para que as pessoas fiquem em casa como forma de prevenção durante a pandemia
pandemia da Covid-19. De acordo com a infectologista Ana Galdina, o índice ideal para conter os avanços do vírus seria de 70%. Para a gente pensar no isolamento realmente efetivo, a gente teria que ter pelo menos de 60% a 70% de isolamento da população. E eu não vejo como a gente conseguir isso. Se vocês perguntarem se o número de casos agora justificaria uma medida dessa monta, eu te responderia que não. O número de casos agora não justifica isso. E a gente realmente está tendo esse número de casos nessa população não exposta. No último mês, vídeos que circularam na internet registraram uma grande aglomeração durante a inauguração de um supermercado da zona norte de Manaus. Os picos de isolamento acontecem nos finais de semana, mas com muitas pessoas tendo que sair para trabalhar ou por outros serviços, os números caem drasticamente de segunda-feira a sexta-feira, como é o caso do estudante Jorge Alberto, que após meses de quarentena teve de voltar à sua rotina de trabalho e acabou infectado. É um baque muito grande a você ficar quase 8 meses em isolamento social e na primeira saída que você dá, você pega a doença, né? Mas estou sentindo poucos sintomas, agora eu estou apenas com a perda do olfato mesmo, eu estou com o paladar ainda, mas é uma coisa para se chamar atenção, porque reforça a importância das pessoas para ficarem em casa, entende? Agora com essa segunda onda que está chegando na cidade, todo cuidado é pouco. Manaus vivencia um aumento significativo do número de casos. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, houve um aumento de internações no mês passado e as autoridades de saúde seguem em monitoramento. O chefe de Departamento de Vigilância Sanitária da FVS, Jackson Alagoas, afirma que a pandemia ainda não chegou ao fim e que é necessário manter o distanciamento social. É importante que as pessoas só saiam de casa se de fato tiverem necessidade para fazer compras, para irem ao trabalho, para irem à escola, e se não há essa necessidade, que fiquem em casa, que mantenham o distanciamento social, que mantenha também a utilização da máscara, que é fundamental, que mantenha uma boa higiene e a etiqueta respiratória, tanto em casa quanto em outros locais. É fundamental que se mantenha essa prevenção da Covid-19. Apesar do crescimento, o governo nega que a capital do Amazonas esteja passando por uma segunda onda de Covid-19. 8h55 e no Amazonas, famílias são despejadas em plena pandemia da Covid-19. A reportagem é de Guilherme Guedes. No Amazonas, cerca de 3.000 famílias são despejadas de casa durante a pandemia de coronavírus, o equivalente a 47% do total de casos do país. O mapeamento de dados sobre despejos e remoções no território nacional foi feito por mais de 40 entidades que integram a campanha Despejo Zero, lançada em julho desse ano. Em todo o país, foram 6.300 famílias despejadas. O mapeamento revelou que as principais justificativas para os despejos, conflitos com os proprietários e impacto devido às obras públicas. O autônomo Felipe Salles diz que ele, a esposa e os filhos foram expulsos da casa onde moravam, na zona leste da capital. Ele ficou desempregado e o valor do aluguel ainda havia aumentado. Já fui despejado, sim. Morei de aluguel e eu pagava R$400, desempregado ainda, fazia bico, até que chegou o momento que ele falou que ele ia aumentar para R$500, fora que eu tinha crianças, e ele chegou, bateu na minha porta e aí questionei com ele falou, mandou dar meu jeito, que eu procurasse um lugar em 15 dias. A estudante Caroline Pantoja também foi despejada de casa neste ano. O proprietário do imóvel aumentava o aluguel a cada 6 meses. Com a crise econômica, ela tentou conversar e chegar em um acordo, mas o dono despejou Carol e a família. Eu saí primeiro, né? A gente saiu para mudar para uma casa nova, aí o cara mandou eles embora, o dono não gostava, né? Porque o dono não queria gastar dinheiro com nada, não queria ajeitar a casa, enfim. A advogada especialista em direito imobiliário, Ana Victalino, diz que os proprietários, assim como os governos e prefeituras, não deviam retirar as famílias das moradias neste momento de pandemia. Ela explica que a lei protege mais o proprietário que o inquilino. Deixa de pagar esses meses vigentes e aí vai pagar quando retomar mais as atividades e aí de forma parcelada esses meses que não estão sendo pagos. Protegeria vidas, porque é um número de pessoas que vão para a rua em razão do despejo e ficarão ainda mais vulneráveis diante desta crise que nós estamos passando. São Paulo também teve um grande número de famílias removidas de casa. Foram 1.681 despejos, 26% do total de casos. Também foram constatadas remoções em mais 11 estados brasileiros. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama.
Quando se fala em carros supermodernos, geralmente o nome Tesla já vem à mente. Pois é, mas dessa vez quem saiu na frente foi uma montadora chinesa, Warrison. Pois é, Maíra, não apenas, né, quer dizer, uma montadora chinesa, né, mas seguindo aí uma tendência, né, longe das montadoras tradicionais, cada vez mais as montadoras da nova geração ganhando o centro das atenções do mercado automobilístico, Maíra. Essa chinesa que se chama Human Horizons surpreendeu, de certa maneira, o mundo ao anunciar um carro que é, claro, evidentemente, totalmente elétrico, é uma SUV de luxo, né, um carro super luxuoso, tem vários mimos, inclusive lugar para você gelar uma garrafa de champanhe ou de vinho dentro do carro, né? Uau. Mas o que mais chamou a atenção nesse carro, Maíra, foi que é um dos primeiros carros do planeta a dizer, ou a chegar às ruas com o que os técnicos, com o que os engenheiros chamam de nível 3 de autonomia. Os carros da Tesla, por exemplo, ainda estão no nível 2. O que é o nível 3? O nível 3, também chamado de eyes off, ou seja, dispensam o olhar, né? Significa que o motorista não precisa, teoricamente, mais interagir com o carro. Ele pode até estar lá assistindo a um filme enquanto estiver no volante, porque o carro, teoricamente, se conduz sozinho. Claro, depende um pouco das condições ainda das estradas, né? Nas estradas brasileiras dificilmente isso aconteceria, né? Sim, é verdade. Mas nas estradas, em estradas que têm boas condições, teoricamente o motorista não precisa mais interferir com o carro, porque a partir do nível 3 a gente já tem quase 100% de autonomia, né? Então esse carro chamou muita atenção por isso, e inclusive porque ele já chega ao mercado, já começa a ser comercializado ainda esse ano. Só tem um problema nesse carro, Maíra. O problema é o preço. Ele vai chegar custando $120 mil. Quer dizer, é um valor realmente bastante alto, né? Mas, enfim, é o primeiro carro que deve entrar em produção em maior escala no nível 3 de autonomia, Maíra. Se você tem uma dúvida, nosso e-mail é o tecnologia@bandnewsfm.com.br. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam o candidato Davi Almeida, do Partido Avante. É nesta segunda-feira, dia 5 às 4 horas da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. Você ouve Band News Manaus. 9h01 na capital amazonense, manhã de 26 graus, com sensação térmica de 28, umidade relativa do ar agora em 84%. Vamos seguindo por aqui, atualizando o seu noticiário. A delegacia especializada em combate à corrupção da Polícia Civil será inaugurada nesta segunda-feira pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. A nova unidade será responsável pela investigação, repressão e prevenção de crimes de corrupção praticados contra a administração pública nas esferas estadual e municipal. A delegacia especializada em combate à corrupção está localizada na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, no bairro Flores, quase em frente ao Aeroclube. Colocaram a Delegacia de Combate à Corrupção
onde estava localizada a delegacia especializada de roubos e furtos de veículos, que hoje está no conjunto Vista Bela, se eu não me engano, que está para o Planalto. Aí colocaram a nova delegacia nesta área da cidade, onde funcionava ali a delegacia especializada de roubos e furtos de veículos. E nesse momento o governador inaugura, estava marcado para as 9 horas da manhã, são 9 horas e 3 minutos. Então, neste momento, o governador inaugurando esta nova delegacia. E os números das queimadas na Amazônia? Fala Cindy Lopes. O número de queimadas na Amazônia em setembro é o segundo maior em 10 anos. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados 32.017 focos de incêndio no bioma, um aumento de cerca de 60% na comparação com o mesmo mês de 2019. O recorde da última década foi registrado em 2017, quando mais de 36.500 pontos de queimadas foram sinalizados pelo INPE. A Marinha do Brasil instaura um inquérito para apurar as causas do naufrágio de uma embarcação ocorrida no Rio Solimões, nas proximidades da comunidade de Santa Rita do El, município de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas. O naufrágio aconteceu no domingo e não há o registro de vítimas. Segundo a Marinha, assim que for concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação para que adote as medidas previstas em lei. Informações de Brasília chegando com Ângelo Nascimento. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 que já na eleição deste ano será aplicada a reserva de verba e de tempo de propaganda de forma proporcional entre candidatos brancos e negros. A votação foi por meio virtual e teve como pano de fundo uma ação apresentada pelo PSOL que pedia que a divisão proporcional vigorasse nas eleições municipais de 2020. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello divergiu do relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski. Marco Aurélio argumentou que deliberações como essas devem ser feitas pelo Congresso e não pelo Supremo. A possibilidade de divisão proporcional de recursos de campanha entre candidatos brancos e negros foi decidida no fim de agosto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, os ministros entenderam que a medida só poderia valer nas eleições de 2022. 9 horas e 5 minutos e o número de queimadas na Amazônia em setembro é o segundo maior da década. Especialistas alertam sobre a destruição do ecossistema. A reportagem é de Cindy Lopes. A Amazônia registra o segundo maior número de queimadas no mês de setembro dos últimos 10 anos. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados 32.017 focos de incêndio no bioma, um aumento de cerca de 60% na comparação com o mesmo mês de 2019. O recorde da última década foi registrado em 2017, quando mais de 36.500 pontos de queimadas foram sinalizados pelo INPE. Durante seminário na internet sobre a Amazônia e mudanças climáticas, o cientista e físico da USP, Paulo Artacho, disse que com o crescimento do desmatamento, o ecossistema está próximo de uma destruição. Nós observamos, por exemplo, que desde 2011 nós quase multiplicamos por 5 o número de focos de queimadas na Amazônia. Então o ecossistema está em um forte caminho de destruição, como a gente pode ver pelas imagens de satélite, independente de quem possa achar ou não achar que existe queimadas na Amazônia ou não existe queimadas na Amazônia. No estado do Amazonas, as queimadas aumentaram mais de 40% em setembro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2019. Segundo o INPE, foram 4.270 focos contra 3.026 no ano passado. No entanto, com relação a agosto de 2020, o índice de queimadas na floresta teve uma queda de mais de 88%. O ambientalista Carlos Durigan destaca que o aumento das ocupações de terras públicas contribui para o cenário. Principalmente de unidades de conservação, territórios indígenas, e isso tem causado esse cenário de aumento de queimadas que, em geral, têm sido combatidos muito em cima da hora, né? Em visita ao estado do Acre, o vice-presidente Hamilton Mourão, que também comanda o Conselho da Amazônia, comentou que as
mudanças climáticas podem ter impacto na região. Existe uma mudança climática ocorrendo no mundo que a gente pode até colocar em discussão se essa mudança climática ela veio para ficar, é um processo contínuo de avanço ou é mais um daqueles ciclos de mudanças climáticas que a Terra já viveu, né? O Pantanal, que vem sendo destaque internacional devido aos incêndios de grandes proporções, teve o pior setembro da história desde que os dados começaram a ser contabilizados pelo INPE em 1998. Foram 8.106 registros de queimadas, quantidade 88% maior que a do mesmo mês de 2019, quando o bioma teve 2.887 focos de incêndio. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. 9h08. O assunto do Pensa Manaus Rotina desta segunda-feira é esse: queimadas. O impacto das queimadas na população. Com a gente já está o nosso colunista de todas as segundas-feiras, Marcelo Seráfico, que é sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Marcelo, bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur e ouvintes. Marcelo, as queimadas têm sido uma preocupação constante nessa época do ano, quando vem o verão amazônico, quando vem a seca, quando vem a vazante. Quando parte dos danos chega a ser sentido nas cidades, que ficam cobertas de fumaça e cinzas. Como nós sabemos, o fogo pode ser provocado de várias maneiras, entre elas raios, reflexo de vidros e provocadas pelo próprio homem. Do ponto de vista sociológico e político, como os governos federal e estadual podem lidar com essa questão das queimadas no país, uma vez que elas ocorrem todos os anos, Marcelo? Pois é, Samara. Eu acredito que, para ser direto na resposta, os governos podem lidar com isso de duas maneiras. Uma preventiva, que é fazendo controle do conjunto de atividades que são potencialmente causadoras de incêndio, e a outra tem a ver com a fiscalização e o combate mesmo já quando o mal foi causado. Quais são os problemas que nós temos experimentados ao longo dos últimos anos, e o que se aponta aí é um agravamento desse problema nessa década, com 2 anos, 2020 e 2017, sendo aqueles, como apontou a ótima matéria da Cindy Lopes, aqueles em que se registram o maior número de casos de queimadas. Por que isso está acontecendo e qual é a maneira de se combater? Os motivos podem ser vários, o que são motivos desde aqueles que se replicam ao longo do ano, os focos de queimada tendo a ver com a manutenção das condições de subsistência de pequenos grupos humanos, até, nos casos mais graves, e aí de fato problemáticos, aqueles focos de incêndio decorrentes da expansão da fronteira agrícola, ou como apontou o Carlos Durigan, da ocupação com muita frequência ilegal e violenta de unidades de conservação e de terras indígenas por pessoas dedicadas a atividades normalmente ilegais. Então você tem um conjunto de processos que contribuem para isso. O que explica, porém, o aumento desse número de casos, além da expansão evidente, pelas imagens de satélite, é que se torna um grande debate colocado pelo vice-presidente da República. Eu acho que, de um lado, você tem uma grande discussão, ampla discussão, em torno do tema, eu diria que de maneira muito abrandada, chamado de mudanças climáticas, que, na verdade, tem a ver com aquecimento global. E, de outro, é como, num mundo marcado pelo aquecimento global, há governos, como é o caso do atual governo brasileiro e do que o antecedeu, e mesmo do governo anterior, que estimulam determinados tipos de atividade que são predatórias do ambiente. Que atividades são essas? Elas têm a ver desde a construção de grandes hidrelétricas e barragens
em áreas da Amazônia, que contribuem para a mudança das condições de vida dos habitantes, indígenas e ribeirinhos em particular, até o estímulo à atividade mineradora, madeireira, agropecuária, não é, que vem de duas maneiras. Um estímulo claro, que às vezes vem na palavra mesmo das lideranças nacionais, e outro um estímulo que tem a ver com a omissão do Estado e com a liquidação dos instrumentos de controle, de fiscalização e de combate a esses problemas, né, que é o que nós estamos assistindo hoje no Brasil. Então, vivemos um momento muito particular em que se combinam tanto esses processos que são globais, relacionados ao aquecimento, né, global, quanto processos que são mais específicos relacionados à natureza das políticas adotadas pelo governo brasileiro no que diz respeito ao meio ambiente, não é? Que há um quase consenso de que é uma política contra o ambiente, não é? Que é política do senhor ministro Ricardo Salles. Não é à toa que muitos têm solicitado a retirada dele do Ministério do Meio Ambiente. E isso termina fragilizando o conjunto do sistema de combate a esse tipo de problema, mas também as outras medidas que têm a ver com terras indígenas, com unidade de conservação ou com tentativas, por exemplo, de políticas de desenvolvimento que tenham como foco também a proteção ambiental. Essas políticas todas vão sendo colocadas de lado, né? Então é um problema muito grave que envolve vários aspectos políticos e cujo o resultado, para voltar à questão inicial formulada por Samara, é uma precarização ainda maior das condições de vida daquelas populações que dependem da natureza para manter, e digamos assim, do contato mais imediato com o ambiente para manter suas condições de vida, que são ribeirinhos, indígenas, né, pescadores, pequenos agricultores, o pessoal da agricultura familiar e por aí vai. Marcelo, e diante dessas questões, né, que os governos podem tomar, esse momento de queimadas, isso que acontece todos os anos, a gente fala dos impactos diretos a essas pessoas que estão ali em mais contato com a natureza, esses que o senhor citou, né, os indígenas, os ribeirinhos, mas como é que fica a população em geral diante desse cenário de queimadas? Porque ela não afeta somente a quem está ali próximo da floresta, mas também os grandes centros, né, como foi formulado aí pela Samara Souza. Algumas cidades ficam com aquelas fumaças negras. Como é que fica a população até mesmo diante de um discurso de até mesmo de amenizar essas queimadas? De fato, Arthur, a primeira parte do meu comentário se concentrava mais nos efeitos sociais das queimadas sobre as populações, os grupos humanos, que, digamos assim, cuja subsistência depende diretamente da possibilidade de se apropriar do ambiente e produzir a partir dele as condições necessárias à sua vida. Mas não há a menor dúvida de que hoje, dado o grau de encadeamento das atividades econômicas e as constatações acerca de que o equilíbrio ambiental é planetário, ou seja, o planeta Terra é um organismo vivo, o ambiente planetário não depende, como depende, por exemplo, a formulação de políticas, às vezes, né, das divisões territoriais dos estados nacionais, nem das unidades federativas. Portanto, existem processos que atravessam regiões, atravessam continentes, né, e que acontecem num lugar, mas seus efeitos vão ser sentidos no outro. Nós temos experimentado, como Samara também apontou, isso desde já há algum tempo, né? Grandes secas tendo efeitos, por exemplo, nas quantidades de fumaça, grandes queimadas, na quantidade de fumaça que se verifica não no lugar apenas em que o fogo foi ateado, mas em outros lugares em que vão acontecer chuvas tóxicas ou processos em que a seca de rios tem interferência
no próprio processo de reprodução da vida dos peixes que são pescados em outro lugar que não nas cabeceiras daqueles rios em que o problema acontece. Quer dizer, nós aqui em Manaus temos todo ano esse fenômeno, Orlando Câmara sempre chama atenção para isso, que é o da fumaça na época das queimadas, não é, que toma a cidade de Manaus. Ano passado, as queimadas no Pantanal levaram esse mesmo tipo de processo para São Paulo. Quer dizer, o modo de compreensão desse problema não se restringe ao lugar em que ele se manifesta, na medida em que existem relações entre os ciclos da água, as correntes de vento, não é? O professor Paulo Artacho, que foi citado na matéria anterior, é um dos maiores especialistas do mundo no tema. Então, às vezes a gente está falando da Amazônia, e alguns entendem isso como se fosse uma questão nacional ou mesmo regional, quando na verdade nós estamos participando de um grande debate mundial sobre o equilíbrio ecológico do planeta e como é que é possível formular políticas que minimizem o avanço da devastação, não apenas para que a floresta fique em pé, para que o ecossistema amazônico permaneça, mas para que as condições de vida no planeta não se deteriorem ainda mais, porque é isso que nós estamos assistindo. Então, me parece que o ponto de vista desde o qual o debate precisa ser travado envolve uma série de conexões entre isso que a gente chama talvez de local, regional, nacional e mundial. Não é? É um debate que não é pequeno, que não depende de convicções ou crenças, não é, que colocadas num patamar completamente racional, às vezes, como você menciona, né, um grande negacionismo em torno do tema do aquecimento global por parte de alguns grupos, e que precisa ser enfrentado de maneira corajosa e independente, eu acredito. E sem contar, né, Marcelo, que a nossa imagem fica tão desgastada em relação ao meio ambiente, isso reflete na economia em relação a outras nações, a outros países, tudo que a gente levou anos para resguardar, para preservar, e a cada ano que passa está sendo tirado da natureza. Está sendo tirado da natureza e a gente quase que não repõe. E é complicado isso, e é bom que realmente os governos, tanto municipal, estadual e federal, pensem nisso, pensem na nossa saúde, no nosso meio ambiente, porque isso requer saúde, e pense também na economia do país, porque, claro, isso reflete ações fora do país na hora de negociar alguma coisa. Marcelo, obrigada pelos esclarecimentos. A gente volta a se falar na próxima semana, se Deus quiser. Tá bom, muito obrigado, Samara, Arthur e a todos os ouvintes. Até a próxima semana com menos fumaça e mais céu azul. Até mais, Marcelo. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Para a maioria dos viajantes, o valor do dólar hoje é algo abstrato, porque pouquíssima gente está realmente planejando uma viagem ao exterior. Mas quando as viagens internacionais voltarem a ser factíveis, ou seja, depois da reabertura das fronteiras e também com a existência de uma vacina, o susto vai ser grande. E nem estou falando só do dólar a 5,60 ou do euro a 6,60, porque, bem ou mal, a gente já ouviu esses números. O maior susto vai acontecer quando a gente descobrir que a alternativa, que é viajar para os países mais baratos, também ficou mais cara. O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo em 2020 até agora, inclusive frente a outras moedas fracas. Não é aquele tombo de 40% como contra o dólar, mas vai doer no bolso de qualquer jeito. O real perdeu 15% frente ao peso mexicano, 17% frente ao peso colombiano, 18% frente ao peso uruguaio e 27% frente ao sol peruano, sendo que todas essas moedas também se desvalorizaram frente ao dólar, mas não tanto quanto o real. Estou falando nisso só para lembrar aquele conceito que eu sempre martelo e ninguém acredita, que se você quer viajar para o exterior, tem que fazer a sua poupança em dólar ou em euro aos pouquinhos, porque na real não existe dólar alto. O dólar vale o que tem que valer e regula a relação do real com todas as moedas fracas. Quem comprou o dólar alto de
R$4 em maio do ano passado tá rindo hoje. Quem comprou o dólar alto de R$4,50 em fevereiro desse ano tá feliz da vida. Quem comprou o dólar alto de R$5 em março já tá achando que fez um bom negócio. E o dólar alto de R$5,60 baixa ou fica mais alto ainda? Não se sabe. Depende do Guedes, do Marinho, do mercado, da Covid, do Trump e de outras variáveis surpresa que vem por aí. Por isso, a estratégia tem que ser poupar em moeda forte aos pouquinhos para amenizar essas variações. No longo prazo, a gente nunca perde. Vai por mim, viaja na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Você que está pensando em vender seu imóvel, já pensou no imposto que vai pagar? Vamos lá. Começo com a regra básica. Deverá ser pago o imposto de renda correspondente a 15% sobre todo o ganho que não ultrapasse os R$5 milhões. Mas nada é tão simples assim. Temos diversas outras regras. Bom, se a pessoa física, ou seja, você, contribuinte, vender seu único imóvel e esta venda for igual ou inferior a R$440 mil, independente do lucro, será isento de imposto de renda. Para que esta regra seja aplicada, em complemento, você não deverá ter alienado nenhum outro imóvel nos últimos 5 anos. Outra dica importante: a simples permuta ou troca de unidade imobiliária por outra unidade imobiliária, sem envolver o pagamento adicional em dinheiro, é também isenta do imposto de renda. Amanhã falaremos mais sobre venda de imóvel. Até a próxima. Sky, isso. Agora corre. Amor, olha o filme. Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. Chegou a vez da criançada voltar à escola. As aulas presenciais do ensino fundamental retornaram no dia 30 de setembro. Mas pode ficar tranquilo, o retorno foi como o do ensino médio, totalmente organizado. As aulas são híbridas. Isso significa que as turmas estão divididas em 2 grupos, com revezamento de alunos em aulas presenciais e online, evitando a aglomeração. As escolas estão preparadas para receber os alunos da melhor forma. Foram instaladas pias com sabão para lavagem das mãos. Tapetes sanitizantes estão posicionados na porta de entrada para a higienização dos sapatos. E em toda a escola é possível pegar álcool em gel nos totens ou dispensadores. Tudo isso foi pensado para garantir a segurança de pais, alunos e professores. Se você ainda tem dúvidas sobre a volta às aulas, acesse o site www.educação.am.gov.br. Governo do Amazonas. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIRF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Nove horas 26 minutos. Vamos seguindo com as atualizações do noticiário. Obrigado por essa carona boa. Você que está em casa, você é dona de casa, você é trabalhador também. Aliás, quem está em casa é uma trabalhadora também, porque quem está em casa muitas das vezes trabalha até mais, né? Trabalha dobrado, tem um menino, tem as coisas, tem a comida. É uma profissão que exige muito. Que não se dá valor. Que não se dá valor, principalmente os homens, que não dão valor às mulheres quando estão em casa. Ainda acho que quando chegam da rua, chegam mais estressados
do que a mulher que ficou o dia todinho em casa, fazendo vários afazeres e cuidando de menino, acha que ela não está estressada porque ela está dentro de casa. E que não tá trabalhando também, né? E às vezes diz assim, o que você fez o dia todo, né? Trabalhei em casa. Enfim, um abraço especial para todas as donas de casa, para motoristas, para você que acompanha a programação de todas as profissões. Participe, 99351 9370, 99351 9370. O Amazonas deve receber vacinas contra o coronavírus. Fala, Guilherme Guedes. As vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao Amazonas no mês de janeiro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao governador do estado, Wilson Lima, do PSC. Em uma publicação na internet, o político afirma que as vacinas já estão prontas e em fase de teste. O Amazonas soma 142.342 pacientes infectados e registra mais de 4.000 mortes causadas pela doença. Quase 2 toneladas de pescado ilegal são apreendidas em uma embarcação no terminal pesqueiro no bairro do Candos, na zona sul de Manaus. A ação ocorreu durante fiscalização do Batalhão de Policiamento Ambiental ontem. O barco vinha de Coari e transportava peixes das espécies tambaqui e pirarucu, que se encontram no período de defeso. A carga apreendida foi apresentada ao 1º Distrito Integrado de Polícia para providências cabíveis, bem como foi apresentado o responsável pelos produtos. Fenômeno das terras caídas assusta moradores de comunidades ribeirinhas no Amazonas. O destaque é de Alex Ferreira. O fenômeno das terras caídas é comum no período de seca nos rios da Amazônia. A queda dos barrancos causa transtornos em comunidades ribeirinhas que vivem às margens dos rios Solimões, Madeira e Juruá. De acordo com testemunhas, na semana passada, um adolescente de 12 anos morreu após um evento de terras caídas em Careiro da Várzea, no interior. Em Tocantins, todos os anos, famílias ficam desabrigadas pela causa natural. Na vazante dos rios, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental estabelece restrições parciais à navegação em pontos estratégicos no Rio Solimões. Informações agora de Brasília. Fala, Thaís Sprovieri. O presidente Jair Bolsonaro usou a internet para defender a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Na mensagem, ele afirmou ser mentira que o futuro ministro tenha votado para que o terrorista italiano Cesare Battisti permanecesse no Brasil. Bolsonaro afirmou que Cássio Nunes Marques participou de um julgamento que tratou exclusivamente de uma matéria processual e que não emitiu nenhuma opinião ou voto sobre a extradição. Durante o fim de semana, Bolsonaro se reuniu com um indicado para o STF, com o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A reunião ocorreu na casa de Toffoli e não estava prevista nas agendas dos presidentes da República e do Senado. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje é um novo e triste balanço de mortes em uma categoria profissional do Brasil. E a Mônica fala também sobre dados de internação em São Paulo e em outras capitais do mundo. Como estamos na comparação com o resto do mundo? E que categoria é essa, Mônica? Bom dia para você. Pois é, Megali, bom dia a todos. Pois é, nós já falamos aqui anteriormente do recorde de mortes de enfermeiros, né? O Brasil tem esse registro macabro, lamentável de óbito desses profissionais pelo novo coronavírus, foram mais de 300. E agora outra categoria faz o seu balanço, Megali, é a dos oficiais de justiça, que tem a ingrata tarefa, né, de sair às ruas, de nos entregar uma intimação, um comunicado, né, para entregar para as pessoas, para avisar que elas respondem a algum tipo de processo, que elas têm alguma pendência com a justiça. Pois bem, de acordo com o levantamento nacional feito pela Associação dos Oficiais de Justiça de São Paulo, 20 desses profissionais já foram a óbito por causa da Covid-19. Segundo a associação, logo no começo eles ficavam mais protegidos com a determinação de que apenas mandados de urgentes fossem cumpridos, mas depois, pouco a pouco, como tudo, a vida foi voltando ao normal. E foi expondo mais esses profissionais e causou esses óbitos, Barão. E vai nos lembrando sempre, cada morte, né, no Brasil, cada levantamento triste como esse, vai nos lembrando de que o vírus continua circulando, continua à espreita e que mesmo com uma queda, ainda que lenta, mas animadora, né, nas curvas de casos e óbitos, é preciso ainda muita atenção. Um outro dado que eu queria trazer aqui, Megali, que é inédito, que fala um pouco dessa situação
de queda, mas queda lenta, que exemplifica bem isso, é a curva de internações que segue caindo aqui em São Paulo. A gente vê publicado todos os dias número de casos e número de óbitos, mas um dado muito importante é a curva de internações, porque é pelo número de pessoas internadas que você lá na frente vai ter um número de óbitos maior ou menor. Então, ela vem caindo também, de 26 de julho a 1 de agosto, 1.847 pessoas estavam internadas em hospitais por causa do novo coronavírus aqui em São Paulo. Já na última semana de setembro foram 1.125, uma queda de 39%, mas você observa aí bem, Megali, que apesar de queda, ainda há muito alto o número de pessoas que se internam a cada semana por causa desse vírus aqui em São Paulo. Agora, é sabido também que a classe média começou a se expor mais, né, nos meses recentes, em praias, bares, restaurantes, e curiosamente, Megali, essa queda vem sendo mais lenta nos hospitais privados. Nos hospitais públicos, essa queda de internações foi de 44%. Nos hospitais privados, bem menos, foi 38%. Uma queda, mas uma queda mais lenta. Mônica, talvez porque as populações mais carentes se expuseram, né? É isso. Mônica, um beijo pra você, boa semana. Até. Tem ouvinte aqui participando, nosso ouvinte que é motorista de aplicativo, Naldo, falando de uma rua lá na Betânia, onde a população colocou o lixo todo no meio da rua. Colocou galhos de árvore, ele mandou até uma mensagem de voz aqui para falar sobre essa situação. Bom dia, Band News. O pessoal aqui nessa rua, General Pessoa, aqui na Betânia, jogaram lixo aqui no meio da rua, que tá impossível de passar carro, como vocês podem ver nas imagens aí. Eu não sei qual é o setor responsável, né? Será que vocês podem dar uma ajuda pra gente aí? Que a gente é motorista de aplicativo, fica ruim de passar aqui, né? Fica bem assim do lado da feira da Betânia, aqui na Betânia. Tá certo, obrigada, Naldo. Enquanto a gente colocava aqui no ar o áudio do Naldo falando desse lixo no meio da rua, quem está acompanhando a gente pela nossa live no Facebook, via as fotos, tá aí o lixo e vários galhos de árvores também colocados pela população no meio da rua. Intransitável aquela região. A gente pede uma atenção aí da CEMUSP nessa área ali da Betânia, não tem como passar. E se tentar passar, talvez arranhe o veículo ou vai ter que ir pela calçada, né, e fazendo com que pode até, inclusive, se alguma pessoa estiver passando por ali, causar algum tipo de acidente, não é o que a gente espera, mas é uma situação bem ruim, que falta de responsabilidade, né, de quem cortou. Não sei se foi algum fenômeno natural, caiu, não sei, eu penso que não, né, porque tem ali até uma parte cortada, mas tá bem ruim o acesso naquela área ali do bairro Betânia. Próxima feira, então siga com atenção, quem puder, evite essa área aí da cidade. Forte abraço também para o Raimundo Filho, acompanhando a nossa programação, dando aqui um bom dia, equipe maravilhosa, bom trabalho para vocês. É o Raimundo Filho que hoje está cortando frango. Hoje a gente tem frango no almoço, aquele guisadinho gostoso com batata, adoro. Faz tempo, hein? Não, quase toda semana tem no cardápio, o que não pode faltar no cardápio do brasileiro, porque é algo que é mais em conta. Porque tem o cozido e tem o guisado, né? Pra mim, todos os dois vão pra panela. E todos os dois ficam... só acho que é modo de falar, né? Eu acho. Não, se eu não me engano, tem uma diferença aí. O guisado parece que tem menos caldo do que o cozido. Espia o chefe de cozinha lá no São José, lá na Zona Leste, Arthur Coelho. Agora eu quero saber detalhes desse cozido pro guisado. Vamos trazer qualquer dia aqui. Se o ouvinte quiser trazer qualquer também, a gente aceita. Daqui a pouco eu quero a resposta sobre esse cozido e guisado. Vamos seguindo por aqui. Falar com a repórter Tawane Costa. Ela traz uma informação pra gente sobre o consumidor amazonense que continua sem confiança na economia devido aos efeitos da pandemia da Covid-19. A intenção de compras dos manauaras, medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, cai de 100% para 59,5% no mês de setembro. O dado é extraído da comparação com o igual período do ano passado. Segundo a pesquisa, 89% dos entrevistados afirmaram que estão comprando menos. O assessor econômico da FEComércio, José Fernando, fala dos efeitos negativos deixados pela pandemia. O consumo está muito
muito menor, da mesma forma que a renda está muito pior. Esta pesquisa mostra com muita clareza que os efeitos da pandemia na nossa atividade econômica ainda vão perdurar por algum tempo. A falta de confiança do consumidor é explicada pela piora das expectativas em relação à evolução futura dos preços, do desemprego e da renda, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Outra medida que traz um impacto econômico é o fechamento de bares, restaurantes e estabelecimentos do setor devido ao decreto do governo do Amazonas. A decisão foi tomada por conta do aumento do número de casos da Covid-19. O colunista e economista da Band News Difusora, Marcos Evangelista, destaca que o cenário em que vivemos só irá começar a desafogar em 2021. Uma vez que nós temos aí alguns setores que ainda estão se ajustando a esse novo momento, né? Se isso ocorrer, nós teremos aí uma pandemia na vida das empresas. Se a economia vier a parar novamente, nós vamos ter um colapso total e aí nós teremos aí uma onda muito complicada de desemprego. Então a gente espera que realmente isso não ocorra, para que a gente consiga ter as empresas funcionando e a economia voltando aos pouquinhos em 2021. O índice de expectativa de inflação mostra a piora significativa das perspectivas dos preços para os consumidores. Estamos buscando aqui a diferença do cozido para o guisado. Quem puder ajudar, a gente agradece. 993-519370. Arthur Coelho, eu sei que não é só especialista em assados e fazer o churrasco, né, no final de semana. O pessoal dizia lá em casa que eu fazia o frango defumado, né? Porque a comida vinha com gosto de fumaça. Eu, como sei fazer nada mesmo, gente, eu não me atrevo a falar de comida aqui no Band News Difusora. Poderia não ter revelado essa, né? Reportagem especial Band News FM. Um fenômeno que causa o desmoronamento de barrancos assusta comunidades ribeirinhas no Amazonas. Reportagem especial de Alex Ferreira. O fenômeno conhecido como terras caídas é comum no período de seca nos rios da Amazônia e causa transtornos em comunidades ribeirinhas que vivem às margens do rio Solimões. Ocorre com frequência também nos rios Madeira e Juruá. Várias cidades do interior registram fenômeno natural. Em Manaquiri, a família da professora Lúcia Marques vive apreensiva e a todo momento afasta o flutuante para longe da margem. Passar uma noite todinha acordado. Se cair, se acabar tudo. Balança, o flutuante só falta se quebrar todo. Empurrar o flutuante pro meio, porque se deixar ele na beira, a onda dá que leva ele pra terra e se quebra. O pescador Miro dos Santos já sofreu com a força do fenômeno. Quando de noite começa a cair a terra, dá medo e muito. Toda noite treme a terra, treme, vai embora caindo. Tem que fazer ficar acordado e já ter atenção que vai acontecer ou não. Na última semana, um adolescente de 12 anos morreu após um desbarrancamento no município de Careiro da Várzea. João Gabriel desapareceu na quarta e foi encontrado na sexta pelos próprios familiares. Uma testemunha, identificada como Darley, descreve o acidente. Vinham subindo pela ladeira do rio quando houve o deslizamento de terra, né? Aí os outros conseguiram boiar e o Gabriel, por ser uma criança de 12 anos, eu acho que não tem força ou ficou preso de algo, desapareceu. Em Tonantins, todos os anos famílias ficam desabrigadas pela causa natural. O agricultor Odair Silva disse que só deu tempo de sair da casa, que foi levada pelas águas. Rapaz, ela desceu direto e nós tentamos pegar e não deu para encostar não. O terras caídas ocorre devido à erosão causada pelas águas que abre túneis subterrâneos. Depois disso, uma ruptura causa a queda dos barrancos, segundo o geólogo René Luzardo. Esses barrancos que compõem as margens do rio, eles são formados por sedimentos e quando o rio recua, o barranco continua encharcado. Com o recuo do rio, aumenta o peso do sedimento, como ele está mole e encharcado de água, ele não tem firmeza, ele simplesmente escorrega. Durante a vazante dos rios, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental estabelece restrições parciais à navegação em pontos estratégicos no rio Solimões. O professor de Geografia Juscelino Silva afirma que as ocorrências aumentam a partir deste mês. As terras caídas ocorrem no período da vazante, principalmente na fase final dela, que é o mês de outubro e o mês de dezembro. As regiões das calhas dos rios Madeira, Purus, Solimões e Amazonas são as mais afetadas pelo fenômeno. O processo de seca dos rios também causa
transtornos à navegação em razão do baixo nível das águas. Os municípios de Fonte Boa e Benjamin Constant ficam praticamente isolados pela vazante do Rio Solimões. Conta pra mim, Solimões, o que te faz furioso assim? Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Notícias do Amazonas. Saúde. O Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, referência no atendimento pediátrico, vai oferecer novos serviços. O ICAM deverá realizar cerca de 60 cirurgias ortopédicas e 20 cirurgias oftalmológicas por mês. O Instituto também ganhou uma enfermaria para pré-adolescentes e novos leitos na unidade semi-intensiva. Cuidar do cidadão. Como parte da reestruturação da rede de saúde, os hospitais João Lúcio e Francisca Mendes receberam novos tomógrafos. Os próximos a serem beneficiados serão os hospitais 28 de agosto e o Platão Araújo. A intenção do governo é melhorar o atendimento à população, diminuindo a espera por exames. Educação. As escolas de ensino fundamental do estado voltaram às aulas presenciais, com as turmas divididas e as aulas em dias intercalados. Os pais que desejarem visitar unidades podem agendar nas próprias escolas. Governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Sky, isso. Agora corre. A moto. Olha o fio. Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. Chegou a vez da criançada voltar à escola. As aulas presenciais do ensino fundamental retornaram no dia 30 de setembro. Mas pode ficar tranquilo, o retorno foi como o do ensino médio, totalmente organizado. As aulas são híbridas. Isso significa que as turmas estão divididas em 2 grupos, com revezamento de alunos em aulas presenciais e online, evitando a aglomeração. As escolas estão preparadas para receber os alunos da melhor forma. Foram instaladas pias com sabão para lavagem das mãos. Tapetes sanitizantes estão posicionados na porta de entrada para a higienização dos sapatos. E em toda a escola é possível pegar álcool em gel nos totens ou dispensadores. Tudo isso foi pensado para garantir a segurança de pais, alunos e professores. Se você ainda tem dúvidas sobre a volta às aulas, acesse o site www.educação.am.gov.br. Governo do Amazonas. Tá dando o que falar, esse guisado, esse cozido. Já tem gente que não quer saber de como é feito esse frango, ele quer comer. Seja guisado, cozido, assado, frito, é isso aí, tá dando o que falar. Nosso ouvinte, o final de telefone 2464, ele dá aqui uma explicação da diferença para o guisado para o cozido. Bom dia, meus amigos da Band News, participando da brincadeira aí. Cozido é com caldo e guisado é com molho. Fredson, tudo bem? Fenômeno que Deus abençoe a semana. Cozido é com caldo e o guisado é com molho. Com molho, né? E essa história, gente, agora que eu lembrei, dá sempre briga lá em casa, porque o papai gosta com molho e a mamãe gosta com caldo, né? Que é pra fazer aquele pirão, fica tão gostoso. E agora realmente eu pude entender. Por que eles brigam quase todo dia quando a mamãe faz frango lá e quando ele vai pra panela dessa forma com molho ou com Só caldo. faz colocar aquele molho por cima assim, fica ótimo. Gente, deu água na boca. E olha só o nosso ouvinte, escuta só, aliás, o nosso ouvinte, o J. Rai de Iranduba. Alô, bom dia meus caros colegas Arthur Coelho e Samara Souza. Com essa história de guisado e cozido de frango pra cá e pra lá, eu vou acabar saindo agora aqui de Iranduba e chegando aí na sede da rede difusora de rádio, lá pelas 11 e pouco, para conferir esse cardápio. Grande abraço, bom dia, bom trabalho para vocês. Bom dia, J. Na boca, gente. Ele quer conferir esse cardápio. Ele poderia trazer pra gente conferir junto com ele, né? Pronto, já traga o cozido ou o guisado, com molho ou com caldo.
A gente vai conferindo junto. Obrigada a todos que participaram aí, como disse nosso ouvinte, da brincadeira para a gente descontrair. Mas fica realmente a dúvida. E hoje a gente pode tirar essa dúvida. O cozido é o com caldo, que fica até, né? Fica cobrindo até as partes do frango dentro da panela. E o guisado é aquele molho que fica mais grosso, que fica lá no fundo da panela, que a gente, como o Arthur falou, quando coloca no prato, raspa ali e coloca ali em cima. Nossa. Tem até mais uma pessoa aqui participando dizendo o seguinte, ó, o guisado é feito com molho ou pouco líquido, cozido é com mais caldo, verduras e derivados. Deu um incremento a mais. Vamos abrir a cozinha do Arthur, aqui a coluna da cozinha, hein? Com o Arthur Coelho, agora todas as segundas-feiras. Vamos seguindo por aqui, você continua participando, 993519370. E autoridades intensificam fiscalizações em lojas de brinquedos em Manaus. Fala, Gabriele Moura. Brinquedos como bonecas, carros, bicicletas, bolas e itens infantis variados serão vistoriados durante a Operação Brinquedo Seguro na cidade. O objetivo é analisar que o produto passou por testes e atende às normas de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. As lojas flagradas comercializando brinquedos com irregularidades têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa e estão sujeitas às penalidades previstas em lei. A multa pode chegar a R$500 mil. A rede de saúde do estado vai receber um reforço de 5 tomógrafos até o final deste ano. Atualmente, há 6 equipamentos nas unidades hospitalares que realizam mais de 12 mil tomógrafos por mês. As novas aquisições e os reparos de equipamentos possibilitaram um aumento em quase o dobro de atendimentos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Começa hoje o cadastramento para quem quer utilizar o Pix, o novo meio de pagamento e transferência desenvolvido pelo Banco Central, mais rápido e mais simples. O sistema será gratuito para pessoas físicas e empreendedores individuais e promete realizar as transações em até 10 segundos a qualquer hora do dia. A novidade passa a funcionar no dia 16 de novembro, mas já dá para enviar os dados para bancos e instituições financeiras para adiantar o processo. João Pedro Melo tem as informações de Brasília. A discussão sobre o financiamento do programa social que vai substituir o Bolsa Família ainda é complexa. De um lado, o governo tenta arrumar uma fonte de financiamento para o Renda Cidadã. Do outro, o executivo bate na necessidade de cortar despesas para evitar o estouro do teto de gastos. O executivo ainda quer que a matéria entre na chamada PEC emergencial, que é de relatoria do senador Márcio Bittar, que também deve projetar o novo programa social, sem estourar o teto de gastos. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, ainda não deu outros detalhes sobre o Renda Cidadã e não informou, por exemplo, quando o benefício começa a ser pago. Teremos a apresentação do Renda Cidadã dentro do teto para atender os milhões de brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial e que a partir de janeiro não terão recurso. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão. Buenos dias, Megale. Presidente. De volta. Acorda, galera amada. Ao vivaço, fora da cama, já pro sofá, porque a gente tem uma mão cheia. 5 piadas prontas. Festival de piadas prontas. Eba. Primeira piada pronta. Deputado argentino acabou. A piada é essa. A piada é essa. Deputado argentino. Deputado argentino renuncia após trocar carícias com mulher em sessão virtual do Congresso. Gente, vocês estão achando que o cara deu um abracinho? Eu te mandei a foto. Mandou. Ai. Não, porque os caras não desligam a conexão da internet, aí ele pegou a mulher, botou no colo, beijou a mulher, beijou os peitos da mulher, uma
sacanagem. Sacanagem. Mas era a mulher dele? Então... Aí é problema dele em casa. Aí é outra coisa. Aí, estamos falando de outra coisa. Sim, não era a mulher dele? Aí a discussão é outra. Não alivia nada, sacanagem. O Que Argentina, eu tô pensando no tango. É lugar de sacanagem, né? De uma cirurgia. Foi operada no apêndice. Ele ficando com os lábios. Não, e você sabe qual é o partido dele? Frente de Todos. Podia. Na frente de todos. Frente de todos. O cara bota o peito da mulher pra fora. Ele começa mas ele disse que o crime dele foi não olhar para conexão de internet. Foi. Porque o Wi-Fi aqui em casa oscila muito. Não, o papo foi tão grande, a imagem do cara do lado. Megali, que foi notícia da TV. Você quer ouvir uma sonora do bafo? Mas é claro. Eu tô percebendo bastante mesmo o aumento de preço dos legumes, verduras e fora os alimentos que já todo mundo mas não fala. essa aí não, essa aqui, agora sim. Berinjela. Escándalo virtual en diputados. Insólito lo que van a ver en pantalla. Un legislador manosea a una mujer en cámara. Eu achei massa essa notícia. Hasta amanhã, presidente. Beijo. Vamos falar de esporte. Esporte é com ele, Patrick Vieira, conosco nessa segundona, depois de muitos jogos no fim de semana. Bom dia, Patrick. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Vamos começar falando sobre os jogos do fim de semana, começando pelo Manaus, que bateu o Imperatriz. Como é que foi a partida? Isso mesmo, o Manaus venceu o Imperatriz neste sábado. Lembrando que o Imperatriz é o lanterna do grupo do Manaus, né? Na Arena da Amazônia, pela 9ª e última rodada do primeiro turno da Série C do Brasileiro. Em jogo com uma expulsão para cada lado, ainda no primeiro tempo, Janeiro para o time da casa do Manaus e Thiago para os visitantes. Brilhou a estrela de Ramilton, aquele santo que faz em casa, né? De casa. Que fez o seu primeiro gol na terceirona com apenas 2 minutos em campo. Ele fez um gol de cabeça, cruzamento do Fumaça. O Gavião reencontrou a vitória após 4 jogos de jejum. O Beraldino ainda anunciou o reforço do meia Daniel Costa, ex-15 de Piracicaba. Tá bom pro próximo jogo? Eu acredito que ele já chega pro próximo jogo, é um meia bom ali, né? Porque 4 jogos de jejum, acabou ganhando 1-0. Pra cá foi magro, muito magro, mas ganhou. O importante são os pontos. O importante é os pontos, tá ali agora na 7ª colocação, né? Vamos esperar. Espero que pelo menos fique ali e se mantenha na Série C, que eu acredito que seja o objetivo. Tá certo. E no domingo teve também equipe amazonense despontando. O Fast tava com tudo, hein? Tava com tudo. E após um empate e uma derrota, o Fast reencontrou a vitória na Série D do Brasileiro neste domingo, no estádio Ismael Benigno, a Colina, em Manaus. E o triunfo foi com goleada, Samara, ao bater no Independente do Pará por 4-0. Os gols foram marcados por Davidson, que fez 2, Ítalo e João Paulo. Com o resultado, o Fast chega aos 7 pontos, mesma pontuação do Ji-Paraná de Rondônia e Bragantino do Pará. Porém, a equipe amazonense leva vantagem ao saldo de gols e fica em primeiro do grupo 1 da Série D. Olha aí, ó, times amazonenses aí fizeram o dever de casa. Dever de casa, né? Isso mesmo. Acho que tem jogado muito bonito e quem sabe isso a gente espera que tenhamos mais um time na Série C. Times amazonenses na Série C. Isso seria muito bom para o cenário local. E depois que passar essa pandemia, as coberturas vão ficar bem melhores. Agora, Patrick, Iranduba recebe o Minas e CESP nesta segunda em duelo decisivo contra o rebaixamento. Vai ser difícil, né? Isso mesmo, muito difícil. As duas equipes ali muito mal colocadas na tabela, né? E vai receber agora o Minas e CESP do Distrito nesta segunda-feira pela 13ª rodada da Série A1 do Brasileiro Feminino. A partida ocorre a partir das 3 horas da tarde aqui, horário de Manaus, na Arena da Amazônia. O duelo coloca à frente duas equipes que estão na briga para fugir do rebaixamento. A equipe amazonense é a primeira das últimas 4 com 10 pontos. Se vencer, deixará o rival que tem 11 na zona para a próxima fase. Então aí, ó, se vencer, se livra, mas se perder, já sabe, né? Tá ali na degola. E a situação do Minas é parecida em caso de vitória. Então é vencer ou vencer. Para os dois times.
gente espera que o Iranduba aí dê o seu melhor, né, para que a gente venha ter o Iranduba mais uma vez na Série A de 2021. Obrigado, Patrick, pelas informações e qualquer novidade, aciona a gente também. Valeu, Arthur e Samara, os ouvintes, até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, outro dia a Bel acordou com dor no tornozelo e resolveu colocar uma tornozeleira de compressão para fazer o treino com mais segurança. Ela disse que se sentiu bem, não sentiu dor e ficou mais firme, mais confortável. E ela fez algumas perguntas. Ela fez bem em colocar a tornozeleira? O tornozelo pode ficar mais frouxo, meio mal acostumado, quando ela faz um tipo de exercício usando a tornozeleira, requisitando menos, né, da articulação do tornozelo? E o que é legal, finalmente, né, fazer de fortalecimento para que ela não precise, né, usar essa tornozeleira com frequência? Olha, Bel, isso da gente usar a tornozeleira é bem delicado, né? A gente tem que entender por quê. Eu fico imaginando a Bel ter acordado com um pouquinho de dor no tornozelo e já ter em casa uma tornozeleira, é porque provavelmente ela deve ter já alguma relação aí interessante com o tornozelo. Não sei se ela rompeu o ligamento em algum momento, se ela teve uma torção, enfim, a gente precisa entender um pouquinho mais. Mas é muito comum hoje em dia a gente usar, dependendo se a pessoa tem alguma lesão, ela usa, ao invés dela engessar o pé, ela usa aquela tornozeleira para dar uma isolada na região do tornozelo, né? E para você conseguir, voltando, fazer as suas movimentações aos poucos. Principalmente para não dar aquela falseada e machucar de novo, sabe? Ser reincidente. Então, a gente usa, sim, em muitos casos e muitas vezes, a tornozeleira para a gente treinar. E vai dando e vai fortalecendo aos poucos toda a região novamente. Então também tem que entender o que tem que ser feito paralelo a isso tudo para regenerando e recuperando essa região. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de ficar dependente eternamente, né? Então, a gente tem que ir, depois de um tempo, por isso que é sempre importante ter aí uma supervisão ou de um fisioterapeuta ou de um médico, para ver qual que é o momento da gente desapegar dessa tornozeleira, que tem muitas vezes a gente fica muito mais apegado psicologicamente com ela. Mas se você se sentiu bem e você já lida bem com isso e administra, não tem problema nenhum. Tem alguma dúvida? Manda aqui. Informa@bandnewsfm.com.br. Nas redes sociais, @rvenere e @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro Exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam o candidato Davi Almeida, do Partido Avante. É nesta segunda-feira, dia 5, às 4 horas da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. 9h59, um minutinho para o fim do Band News Manaus desta segunda-feira. Mas, claro, agradecendo a todos que participaram, a algumas pessoas que, inclusive, interagiram aí no finalzinho, falando do frango. Rendeu esse frango, hein? Gente, um sucesso, pense. Vamos ver, né? Um dia, quem sabe, a gente traz aqui um pouquinho. Deixa aí na portaria, o ouvinte vem. Traz a sua colherzinha. Não. Última forma, esse negócio de estar metendo colher no verbo prato, não. Traga também o prato, põe da colher e pronto. A gente divide esse negócio. Mas que bom, gente. Obrigada pela participação e a gente volta a se falar amanhã, Arthur. Tchau, tchau, Samara. Tchau, tchau. Fique agora com o Band News Station, Eduardo Barão e Ellen Brown. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Agora, Band News Station. Direto